Oi, gente! Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre ciência moderna. Vamos compreender as teorias de dois teóricos, Francis Bacon e Isaac Newton. E eu trouxe também alguns slides que vai abordar as diferenças entre a ciência antiga e a ciência moderna, tá bom? Para isso ficar bem mais claro para a gente, mais enfático também, porque é muito importante a gente conseguir estabelecer essa diferenciação entre essas duas ciências. Vamos iniciar por Francis Bacon. Francis Bacon, ele é considerado um filósofo, um político. Ele nasce em Londres, na Inglaterra, no ano de 1561 e falece em 1626. Ele é um filósofo da era industrial e científica, então nós já vimos que é um período matemático, é um período de cálculo, de demonstração da realidade por meio de números. Então, a questão científica ela vai ser muito primordial nesse momento da filosofia da ciência, da construção desse saber. Ele vai ser bastante conhecido pela sua frase saber é poder. Então, há uma relação entre o poder e o saber, entre o saber e o poder, uma relação de complementação, de fato muito importante para a construção da teoria dele e que vai influenciar outros filósofos também. O Francis, ele vai propor uma superação dessa ciência que viveu muito tempo, perdurou muito tempo na antiguidade e na época medieval, essa ciência que não tinha vínculos com a vida prática. Então ele vai propor que a ciência ela tenha vínculos com a vida prática, que ela seja útil no dia a dia dos indivíduos. Então essa é uma das grandes contribuições dele em relação à ciência e ao conhecimento. Ele vai propor um método, né? Todos os filósofos nesse momento vão apresentar métodos e vão falar um pouquinho sobre eles. Então vamos ver o método científico em Francis Bacon. Ele escreve essa obra Novo Organum e nela ele vai falar o seguinte para a gente. Por isso, muito se deve esperar da aliança estreita e sólida, ainda não levada a cabo entre essas duas faculdades, que é a experiência e racional. O Francis Bacon, ele vai ser um teórico que vai tentar fazer uma articulação entre a experiência e a racionalidade como uma forma de construção do conhecimento. Então, nós vamos ver nas próximas aulas que existem duas correntes de pensamento em relação à construção do conhecimento: o racionalismo e o empirismo. Então, nós vamos ver René Descartes, John Locke, David Hume, Francis Bacon, que a gente está vendo agora. Mas lá na frente nós vamos fazer comparações entre esses filósofos. Então, ele propõe uma relação de... Como é que eu posso explicar para vocês? De concordância entre a experiência e a racionalidade, ok? E ele vai escrever isso lá na obra dele, Novo Organum. Aspirava um saber instrumental que possibilitasse o controle da natureza. É um momento em que a ciência, em que o indivíduo, ele vai começar a trabalhar com técnicas e essas técnicas, elas permitem ao indivíduo uma intervenção na natureza. Uma intervenção que até então não era tão elaborada, não era tão sofisticada, não era a meta, na verdade, da ciência. E nesse momento a gente já vai ter um controle em relação do indivíduo para com a ciência. Como eu tinha falado no slide anterior, ele critica
até então a ciência que não estava vinculada com a vida prática, que é a ciência antiga, a ciência medieval. E propõe uma ciência que tem interferência na vida prática, que faz com que os indivíduos coloquem a ciência dentro da sua realidade, para ela não se tornar algo tão distante. Então, assim, longe do saber do indivíduo. Então, por isso que ele fala que saber é poder. E até mesmo essa ciência vinculada com a vida prática, ela vai possibilitar um controle da natureza. Então, a gente percebe que tem todo o encaixe da teoria dele com as coisas que estão acontecendo naquele momento da ciência moderna, o boom da matemática, dos cálculos, enfim, das exatas. Ele também vai propor uma purificação do saber científico, e isso é demasiadamente importante para a gente, porque o saber científico ele estava muito permeado de preconceitos, de achismos. E ele vai falar, não, nós precisamos de rigor na elaboração de um saber científico, de um conhecimento científico. E ele vai falar que os preconceitos são conhecidos e chamados de ídolos. E isso é muito importante. Os ídolos seriam questões que nos levariam para longe do aspecto da realidade e para uma análise distorcida dela. Então, com a presença dos ídolos, nós não conseguiríamos enxergar a realidade de fato como ela é e provavelmente teríamos uma interpretação errônea em relação a ela. Então, ele vai falar, olha, a gente precisa se afastar dos ídolos para a gente poder chegar num conhecimento o mais puro possível, um conhecimento científico rigoroso. Então, esse é